Então ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Hão de saber, contudo, que estive no meio deles um profeta, que esteve no meio deles um profeta. E no 6 fala assim, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem tema as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinho, e tu habite entre escorpião, não temas as tuas palavras, nem te assuste com os teus semblantes, porque são casas rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois são rebeldes, glória. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Glória, eu recebo, irmão. Vocês recebem? Glória, aleluia. Senta aí. Glória. Louvado seja. Olha, eu li, mas agora foi impactante. Até eu me impactei agora sim com a palavra. Falei, eita Jesus, Deus é bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que, irmãos, é a história de um profeta bem conhecido pela palavra do Senhor. Ezequiel é conhecido principalmente pelo capítulo 37, onde o Senhor leva Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos, e ali o Senhor dá uma ordem para ele, para que ele viesse profetizar naquele vale. Mas a palavra que o Senhor colocou ao meu coração aqui, irmãos, para falar nessa noite, é sobre a chamada de Ezequiel, a chamada de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque antes de Ezequiel começar a fazer os feitos dele, antes de Ezequiel começar a fazer a obra, existiu um início, existiu um começo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não é diferente nas nossas vidas, né, irmãos? Existe um começo, existe um começo, existe um início na minha e na tua vida, que é a chamada de Deus para mim e para você. E eu vou ler aqui primeiro aqui, no Ezequiel capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde fala assim, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu em meio de um cativo, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequiel, irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui que Ezequiel, ele estava cativo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que ele estava ali junto ao rio Quebar. E ali fala a palavra do Senhor que o céu se abriu ali Ezequiel, ele teve visões. Ezequiel, ele viu a glória do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente acha que o Senhor só vai se manifestar nas nossas vidas quando a gente está na igreja. Às vezes a gente acha que o Senhor só se manifesta nas nossas vidas quando a gente está ali no momento de bonança, quando a gente está
está ali cheio de alegria, quando a gente está ali nos melhores momentos da nossa vida, quando tudo está bem, aí a gente pensa assim, agora o Senhor Ele está comigo, agora eu estou preparado, agora eu estou apto, agora o Senhor Ele pode falar comigo, que eu ouço. Só que aqui a palavra do Senhor mostra que o Senhor Ele anda na contramão. Aqui a palavra do Senhor mostra que o Senhor Ele escolhe uma situação difícil, o Senhor Ele escolhe um cenário difícil, onde a gente menos espera, e ali naquela situação o Senhor Ele vem e se revela. E ali o Senhor mostra também na tua palavra que Ezequiel estava cativo. Imagina, irmãos, Babilônia os babilônicos foram lá e saquearam Israel, levou o povo todo cativo. Imagina que o povo estava ali com o coração duro. Se o povo estava rebelde, o povo ficou mais rebelde ainda. Porque se é difícil adorar o Senhor quando está tudo bem, imagina adorar o Senhor quando tudo está ruim. Imagina adorar o Senhor quando a dor de barriga aperta. Imagina adorar o Senhor quando tudo está contrário, quando a porta se fecha. Imagina adorar o Senhor quando as pessoas estão nos perseguindo, nos caluniando. Imagina adorar o Senhor quando a gente tem que remar em direção contrária, irmão. É essa situação que o povo estava vivendo. Era essa situação. E eu acho que ali naquele momento ninguém queria nem profetizar nada. Porque poderia falar assim, quando eu estava ali, estava tudo bem, ninguém estava querendo ouvir o Senhor. Imagina agora que está tudo ruim, né? Que nem a irmã Dionisa Pereira falou, né? Só que aqui a gente já viu pela palavra que a irmã falou aqui nessa noite, que é quando tudo está ruim, que aí a gente inclina os nossos ouvidos, a gente deixa os nossos ouvidos mais sensíveis, e aí a gente começa a ouvir, né, a voz do Senhor. Aí a gente dá ouvido para os crentes doidos, aí a gente dá ouvido para uma pregação na rádio, aí a gente dá ouvido para um folheto que muitas das vezes nos entrega na rua. Eu creio que foi assim na tua vida, foi assim na minha vida. E aqui diz a palavra, né, que Ezequiel ele estava cativo. Louvado seja o nome do Senhor. E próximo do rio ali. E o Senhor se manifesta para Ezequiel. É que nem, né, irmãos, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu estou tudo errado. E o Senhor está me querendo. Mas Pai, eu estou perturbado. E o Senhor está me querendo. Pai, mas está tudo difícil. Mas o Senhor está me querendo. Eu imagino que Ezequiel talvez ficou ali, meu Deus, mas eu como, Senhor? Nós está aqui no vale, Pai. A gente está sendo escravo. E o Senhor está me querendo. E a palavra mostra, irmãos, que o Senhor, quando o Senhor ele quer fazer algo, nada impede o agir de Deus. Eu creio que talvez Ezequiel ele estava ali no rio e não estava sozinho, irmãos. Eu imagino que Ezequiel estivesse ali com os outros, talvez trabalhando ali, tivendo fazendo alguma coisa. Eu não sei se alguém já viveu essa experiência de você estar no meio de um monte de gente e de repente você fica meio catatônico, né? Meio assim aéreo, meio flutuando, meio voando, das pessoas olharem e falar assim, você está com a cabeça no mundo? Eu estou falando, está com a cabeça no mundo da lua? Eu creio que Ezequiel talvez ele ficou ali naquele momento ali. O Senhor está falando comigo. Estou sentindo a presença dele. E talvez o povo olhava para Ezequiel ali e falava assim, o que está acontecendo com ele? Não existe hora, irmãos. Não existe lugar. Quando o Senhor ele quer falar, ele fala. Quando o Senhor ele quer chamar, ele chama. Não importa se está no cativeiro. Não importa, irmãos, se o marido foi embora. Não importa se está desempregado. Não importa se o celeiro está vazio.
Não importa se está na biqueira, não importa se está na viela, se está na sarjeta, se está no par. Quando Deus ele quer falar, Deus fala. Quando Deus ele pega e fala assim, irmãos, eu acredito, sabia? Quando o povo fala assim, ó, Deus ele vai só dando cordinha. Eu acredito nisso. Que ele está mesmo, ele deixa ir. E quando pensa que Deus esqueceu, quando pensa assim, já era. Aí Deus ele só dá, ele não puxa, ele vai soltando a corda aos poucos. Mas quando ele puxa assim, pá, vem. E não importa onde estiver, se está no bar, se está usando droga com os amigos, não importa que cativeiro a pessoa está, não importa no grilhões que ela esteja, na corrente que ela esteja vivendo, não importa. Quando o Senhor ele chama, está chamado. Quando o Senhor ele quer se revelar, ele se revela. Aí às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, eu estou ficando doida, onde eu estou? Jesus está aqui. Jesus ele fala, né? Não há profundeza, não há abismo, não há esconderijo, porque eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Eu vou até as profundezas do inferno. E sabe por que ele faz isso? É por amor a mim e a você. É porque existe um grande propósito de Deus para nossas vidas. Às vezes Ezequiel talvez estivesse pensando assim, eita, se o Senhor tinha que cumprir alguma coisa, não vai cumprir mais. Se não cumpriu enquanto eu estava lá em Jerusalém, vai cumprir agora que eu estou cativo na Babilônia. E às vezes, irmãos, a gente pensa que o Senhor, ele esquece do que ele prometeu. E o Senhor, ele prova que através da palavra dele, que quando ele promete algo, ele faz. Que quando ele promete algo para mim, para a tua vida, ele vai trabalhar, que nem foi louvado aqui nessa noite. O Senhor ele vai mover, o Senhor ele vai agir, mas o Senhor ele vai fazer a palavra e a promessa dele se cumprir. Eu creio que Ezequiel existia ali um chamado já de Deus para a vida dele. Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, servir ao Senhor. Talvez ele pensou, acabou, não vou mais fazer a obra, não vou mais servir, porque agora eu estou em terra estranha. Se lá o povo não estava ouvindo, imagina agora aqui na Babilônia. Agora é que o povo não vai ouvir mesmo. E muitas das vezes, irmãos, a gente se sente assim, como João, quando estava lá pregando a palavra, e ele falava assim, eu sou uma voz que clama no deserto. E muitas das vezes a gente se encontra assim, a gente se sente dessa maneira, como fosse somente uma voz a ecoar, como se ninguém estivesse vendo, como se ninguém estivesse ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele chama Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ele dá aquela visão para Ezequiel, aquela glória, e Ezequiel vê ali em espírito a presença de Deus, o Senhor ele pega e fala aqui, ó, o que ele falou aqui, ó, no capítulo 2. E disse-me, filho do homem, ponte em pé, falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aqui não necessariamente quer dizer que Ezequiel estivesse sentado ou deitado. Aqui talvez Ezequiel ele estivesse num momento de incomodismo. Talvez Ezequiel estivesse num momento ali, sabe quando você pega e fala,
vou parar um pouco, vou descansar. Tipo assim, se Deus não fez antes, Deus não vai fazer agora, então eu posso relaxar. É um momento que muitas das vezes a gente leva no banho-maria, leva meio assim, de qualquer jeito. Se fizer, amém. Se não fizer, amém também. Tipo assim, se eu não estava falando do amor de Deus, não é agora que eu vou falar, porque agora como eu estou, olha a minha situação. Talvez ali pela situação, Ezequiel ele estivesse meio que prostrado, triste, cabisbaixo, talvez com os seus ouvidos agravados, não tivesse mais ali com o coração dele aberto, até para ouvir a voz de Deus. É que nem foi falado aqui nessa noite, eu falei assim, Deus ele é lindo. Quando a irmã testemunhou, tem momento que a gente fecha o coração. Que nem ela falou, os crentes vêm, as pessoas vêm nos evangelizar, vêm falar de Deus. E a gente já, quando a pessoa já vem do nosso lado, a gente já fala, já vem. Se eu ouvir é por educação, porque educação meu pai e minha mãe me deu, né? Às vezes nós falamos, né? Se eu ouvir é só por educação, mas nem vem que não vai fazer a minha cabeça não, né? Quem não vive isso, né, irmãos? Quem não vive isso? Somente a mulher que ora pelo seu esposo, o esposo que ora pela esposa, que ora pelos filhos, né? Quando começa a falar, eu tenho meus filhos lá também, que hoje não estão na presença de Deus. Se tivesse falar, eu falei, mas já vai falar. Mas tem que falar, né? E aqui fala para falar, né? Eles não vão querer ouvir, eles estarão com os corações endurecidos. Mas fala, porque eles são casa rebelde. Fala, continua falando, continua pregoando, continua insistindo, continua batendo, porque para Deus não há coração de pedra. Não é verdade, irmã Dionísia? Chega um momento que Deus ele cria uma situação que é que nem fala que faz o leão virar gatinho. Deus cria uma situação que faz o pitbull virar um poodle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cria uma situação que ele faz o valente virar uma mocinha, vamos dizer assim, em outras palavras, mocinho. Aí é o momento que o Senhor ele faz a palavra criar efeito, a palavra crescer. Porque aí é o momento que olhamos para o lado, né? Aleluia, Deus. E a gente só consegue fazer que nem o salmista Davi. Só vê Jesus. Só vê resposta nele. Só vê conforto nele. Só vê segurança nele. Só vê esperança nele. Só vê caminho, luz nele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele fala, irmãos, aqui nessa noite para mim, para você. Eu não sei como você está. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei o que muitas das vezes tem oprimido, entristecido o teu coração, a ponto de querer parar, a ponto de querer desistir, a ponto de pegar as ferramentas a qual o Senhor entregou na tua vida, a qual o Senhor entregou nas tuas mãos, e colocar ela de lado, deixar ali no cantinho,
Louvado seja o nome do Senhor. Não querer ouvir e não querer fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui o Senhor, Ele está falando de duas maneiras e de duas situações. Está falando para mim e para você, que tem buscado, a qual o Senhor, Ele tem levantado dentro da tua casa, dentro do teu lar, como profeta, diante da presença dEle. Para que eu e você não venhamos deixar a situação nos entristecer, a ponto da gente duvidar do poder de Deus, a ponto da gente duvidar de que Deus, Ele é o mesmo, de que Deus, Ele não mudou, e de que Deus, Ele é capaz de fazer o sobrenatural. E quando o Senhor, Ele chama Ezequiel e fala para Ezequiel: Ezequiel, coloca-te de pé. E Ezequiel olhou ali: Senhor, mas o que tu queres comigo? Olha, Senhor, a minha situação, eu estou fraco, Senhor, eu estou cativo, Senhor, eu estou entristecido. E Senhor, Ele fala: Ezequiel, eu estou te chamando, eu não estou perguntando aonde você está, eu não estou perguntando o que você está fazendo, eu não estou perguntando, Ezequiel, a maneira como você se encontra. Eu só quero que você se coloque de pé neste momento, porque eu quero falar contigo e eu quero usar a tua vida, Ezequiel. Aleluia. Isso é importante para o Senhor. Às vezes você pensa que nada acontece, que Deus não usa a tua vida, que você não é instrumento de Deus, mas o Senhor fala: você é chamado e você é escolhido para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer usar a tua vida para que outras vidas venham ser alcançadas. O Senhor, Ele quer usar a tua vida para que outras vidas elas venham ser fortalecidas e venham ser cheias da presença do Espírito Santo. Ezequiel, não é porque você está nesse cativeiro que eu não estou aí com você. Ezequiel, não é porque você está aí nessa situação que eu ainda não trabalho, que eu ainda não faço, e que eu não tenho poder para curar, para libertar e para transformar. Não, Ezequiel, nesse cativeiro existem pessoas que precisam ouvir a minha voz e saber que eu estou no controle da situação, que eu não perdi o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão a gente para. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. A palavra do Senhor fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé, ela precisa ser movida de ação. Se eu falar que eu amo a Deus, mas eu não obedeço seus mandamentos, então eu não amo. Se eu falar que eu tenho fé, mas não provar e exercitar a minha fé, então eu não tenho fé. Tiago, ele fala assim: ei, você com palavras fala da sua fé, mas eu, com as minhas obras, eu mostro a minha fé. Porque quem tem fé, faz. Quem tem fé não fica cocheando dois pensamentos. Se Deus fala vai, Ele vai. Se Deus manda, Ele obedece. Não ouve. Não vai pensar, questionar Deus. Será? Será que o Senhor vai fazer? Será que vai acontecer? Se Deus fala profetiza para o seu marido, profetiza. Se Deus fala cata a roupa do abençoado, unge, consagra, ora, profetiza. Ai, não vou não. Ai, esse homem, misericórdia. Deus fala, chama o teu filho para a igreja, mulher. Ai, mas
às vezes fala, nunca que vem, nunca que vem, nunca que vem. Mas uma hora vem. Chama. Continua chamando. Fala aqui, ó, você vai falar e eles não vão nem ouvir, porque são casa rebelde. Vai fazer, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Eles falam de boca para fora, mas dentro Deus já está trabalhando. É tudo de boca para fora. Tô nem aí. Sabe por quê, irmão? O mal do ser humano, de nós, é o orgulho. Ai, a mãe fica pedindo tanto para vir para a igreja. Ele fala, eu não vou, só porque ela quer, eu não vou. É a mesma coisa do marido, né? Fica me enchendo o saco, chamando para ir para a igreja, vai para a igreja. Eu não vou, eu vou quando eu quiser. Não vou só porque ela quer que eu vou, não, porque ele quer que eu vou. E Deus só está lá assim, você vai quando eu mandar. Louvado seja o nome do Senhor. É eu que mando. É eu que faço. Eu li esses dias o livro de Filipenses, fala assim que o querer e o efetuar não é minha vontade nem a tua vontade, não. É a vontade de Deus. Aí a gente pensa que a gente fez algo porque a gente fez. Deus fala, você não fez nada, quem fez fui eu. Que se não fosse eu, você não fazia nada, não saia nem da tua cama. Se não fosse eu, você nem levantava. Porque eu sou a força, eu sou o fôlego, eu sou o ar que tu respira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fica com essa palavra no teu coração, amém? Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. É muita coisa. Os irmãos sentiram o que eu senti aqui, ó. E eu vou ler, porque a palavra por si, irmãos, ela é reveladora para mim e para você. E eu vou ler de novo. Abra teu coração, amém? Porque não é eu que estou falando, não é o pastor, não é ninguém aqui, não. A gente quer todo mundo junto aqui, buscando, adorando, crescendo na presença do Senhor. Que a gente quer ver Deus usando, é Deus fazendo, é Deus operando, é Deus agindo e o nome dele sendo glorificado. E o que o Senhor está falando, que não depende de quem está do seu lado, não depende de A, não depende de B, não, depende só de você. Se você está estacionado, a culpa é tua. A culpa não é do marido, não é da esposa, não é do problema, não, porque problema todo mundo tem. Se você está parado hoje, se você está estacionado hoje, a culpa é tua. Só que o Senhor, Ele está falando aqui nessa noite para mim e para você. Não importa o cativeiro que você está hoje. O que importa é o que eu quero fazer. E a única coisa que Ele fala aqui para mim e para você, somente põe de pé, que eu falarei. E aqui ele fala assim, ó, no 2: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. E olha aqui no 2: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Olha a importância da gente dar ouvido à palavra do Senhor. Que quando a gente dá ouvido, ele automaticamente, né, irmão? Ele é a nossa força. Ele fala assim, eita, colocou de pé, agora ó. Porque a obra é do Espírito Santo. E entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Você viu? Põe-te em pé, o Espírito vem, o Espírito te coloca de pé. Porque primeiro a gente precisa ficar de pé assim, ó, físico. Eita, atitude, decisão. Depois o Espírito vem, o Espírito coloca-nos de pé novamente, porque aí é no mundo espiritual. A gente cria uma ação no mundo físico e o Senhor, Ele cria uma reação no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. No 3: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros, obstinados de coração. E eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor. Então o Senhor, Ele já fala, né? Não é fácil, viu? Você vai pôr de pé, tu tem uma missão, mas os pessoal não vai dar crédito para você, não. Não
vão querer te ouvir, vai falar que você está falando groselha, falando demais, que agora é bobo, santo, sabe aquela coisa toda, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E no seguinte eles falam assim, e eles querem, isso que, grava isso, guarda aí na tábua do seu coração. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Ele fala, eles não vão ouvir, ele vai ouvir, vai não ouvir, mas eles são rebeldes. Deus até sabe. Às vezes nós fica assim, né? Mas Deus sabe tudo, irmãos. Daí ele fala, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Sabe por que Deus está falando isso? Você faz e eu justifico. Você faz e eu trabalho. Você faz e eu velo pela palavra do profeta, entendeu? Ele cria uma situação para que aqueles que não dão nada para nós, eles venham ver verdadeiramente que eu e você somos homens de Deus, somos mulheres de Deus na presença dele. E aqui no 6 ele fala, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com os teus semblantes, porque são casas rebeldes. Por quê, irmãos? Porque eles vão fazer cara feia, eles vão querer falar, tá bom, Deus faz isso, Deus faz, mas aí é a sua vida. Aí como você está? A primeira coisa que você está falar para você, por que não mudou a sua vida? Por que seu esposo está na igreja? Por que seu filho não está na igreja? Por que sua vida financeira está assim? Por que você mora aqui? Por que não sei o quê? Por que está cheio das Maria das dores, né? Dor. Por que está não sei o quê? E isso são o quê? Para nos entristecer, para nos abater, para impedir, para tentarem calar a nossa voz. E o interessante é que Deus fala que isso vai acontecer. Por isso que Ele está falando, não se expande, não tema. Eles são rebeldes, eles vão querer te machucar, eles vão querer te afrontar, eles vão querer te perseguir, eles vão querer te paralisar de qualquer jeito, vai querer cutucar, vai querer envergonhar. Deus fala assim, ei, mas não ouve eles não, ouve eu que estou falando. Aí ele fala assim, mas tu lhe dirás as minhas palavras. Aí ele fala de novo, você vai estar falando, eles vão fazer cara feia, torcendo o nariz, fazendo bico, não quero ouvir. Só que ele está falando, mas eles estão ouvindo. Você está falando, eles não querem ouvir, mas eles estão ouvindo. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ele fala de novo, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu falo. Aí ele fala para mim e para você, olha, porque se ele fala para nós fazer, nós não faz. Aí nós fica rebelde igual eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala, meu filho, evangeliza, profetiza na sua casa, profetiza para os seus filhos, não sei o quê. E Deus fala que se a gente não ouvir e não obedecer, nós é rebelde também, Ele fala aqui, não seja rebelde como a casa rebelde. Ele fala, abra a tua boca e come o que eu te dou. Irmãos, abre a boca, o Senhor enche, o Senhor fala. Às vezes a gente pensa assim, eu vou falar, e você fala, meu Deus, eu estou falando tudo isso, eu mesmo não ensaiei nada para falar aqui, glória a Deus, estou falando aqui, que Deus está colocando na minha boca, e Deus sabe o que Ele fala. Nem li essa palavra hoje, louvado seja o nome do Senhor. Estou totalmente aqui na dependência do Senhor. Deus está falando com o irmão, com a igreja, está falando comigo também. Falou, glória. Por isso que eu falei, eita Deus, né? Eu já li, mas hoje eu li assim, falei, eita Deus, eita, falou comigo agora, hein? Então vi, daí no 2 fala assim, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações e suspiros, irmãos.
Então, irmãos, faça somente a vontade do Senhor, deixe o Senhor te usar, amém? Não tenha medo, não tenha vergonha, o Senhor é quem se responsabiliza. Não acha que você não é capaz, não pensa que você, quem sou eu? O Senhor fala, você é escolhido, você é chamado, você é eleito, é você que eu quero, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, eu estou te chamando. Fique de pé, pelo amor de Deus, e venha fazer a obra, e venha fazer o querer do Senhor. Deixe o Senhor te usar, que conforme Ele te usa, o Senhor, Ele trabalha, amém? Na tua causa e na tua necessidade, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? E as palmas glorificam o Senhor, amém? Glória a Deus, amém.